Olá a todos, espero que me estejam a ver. Finalmente consegui entrar em direto, não exatamente pelo computador, mas pelo telemóvel. É uma outra forma de dar a volta à situação. Digam só se estão a ver. Se estão a ver. Eu espero que sim. Então hoje vamos falar sobre um mundo do avesso. Vamos falar sobre o mundo das crianças que está virado do avesso devido ao confinamento e à pandemia do Covid-19. Olá, já chegou uma pessoa, vou esperar mais um bocadinho, vão chegar mais pessoas. Estão aqui algumas pessoas a pedir para eu avisar quando entrar em direto. Vou só avisar, está bem? Só um minuto, estou só aqui a avisar algumas pessoas que entrei. Ok, então vamos lá. Vamos falar um bocadinho sobre o mundo das crianças que entrou em confinamento por causa da pandemia e o impacto psicológico que tem esta questão do Covid-19, das crianças estarem confinadas nos seus espaços, nas suas casas, todo o impacto psicológico que tem todo este envolvimento social que estamos agora a viver. O Covid-19 afeta não apenas os adultos, afeta também muitas crianças, não importa a idade que tenhamos, todos somos afetados por isso. E as crianças, de uma maneira geral, obrigada Helena por dizer que está aí, obrigada, as crianças, de uma maneira geral, reagem de uma forma diferente consoante as circunstâncias. Algumas crianças podem estar muito preocupadas, outras desenvolvem sentimentos de insegurança e algumas não estão nem aí, não estão nada preocupadas ou aparentemente não estão preocupadas. As crianças têm o seu traço de caráter, estão a desenvolver as suas personalidades, estão em construção, digamos, e têm os seus níveis de resiliência que são muito diferentes de criança para criança. Por isso, temos que ter atenção, isto não pode ser uma chapa 4, o que eu vou dizer não é aplicável a todas as crianças, temos que olhar uma a uma com muito cuidado. Por isso é que eu estou a pedir aos pais e cuidadores e professores uma especial atenção a estas circunstâncias. Algumas crianças podem desenvolver altos níveis de stress, sentir-se muito inquietas e irritadas. Algumas podem desenvolver ansiedade, ficar assustadas, ficar agressivas. Dependendo muito da qualidade do confinamento, e quando eu digo qualidade do confinamento, quer dizer o espaço que têm para viver, o tamanho da casa, se têm ou não têm um pequeno quintal, um jardim, se conseguem ter um quarto só para elas para brincar e por aí fora. Portanto, dependendo da qualidade do confinamento e da duração do confinamento, porque há muitos pais a trabalhar em casa e, portanto, não podem sair por muito tempo, aqui vamos ter uma noção de retração social, quer dizer, a criança pode ficar com uma vontade de se isolar no seu quarto, uma vontade de ficar mais fechada ou ter sentimentos de choro frequente. Em algumas situações mais complicadas, poderá desenvolver-se um fenómeno de ansiedade e de depressão, e se esse for o caso, peço aos pais que estejam alerta e que contactem os especialistas se for essa a situação. Todos esses sentimentos também podem aparecer juntamente com reações físicas. Não são apenas as reações emocionais a que temos que estar atentos. Reações físicas, podemos ter enurese noturna, o famoso xixi na cama, novamente, não é? Dependendo muito da idade das crianças, mas também podemos ter dores de estômago, falta de apetite, dores de cabeça, insónia intermitente ou permanente. Portanto, são também questões que temos de ver. As reações à pandemia, incluindo o encerramento das escolas e das lojas que não são lojas de bens essenciais,
tem colocado muitas nossas vidas em banho-maria, quer dizer, com um sentimento de espera. Mesmo agora, após o desconfinamento, perdão, as pessoas estão com alguma dificuldade em saírem de casa, não se sentem totalmente confiantes. E acresce ainda o facto de muitos pais estarem a trabalhar a partir de casa, certo? Eu pergunto-vos, qual destas mudanças está a criar mais problemáticas ou mais questões no seio da vossa família, nomeadamente com as vossas crianças? E quando eu estou a falar de crianças, estou-me a referir não exatamente dos 0 aos 3 anos, porque essas crianças são muito pequeninas e ainda não colocam muitas questões, e se os pais estão mais ou menos tranquilos, elas também estão tranquilas, mas eu diria que estabeleceríamos aqui para termos uma baliza de idades, eu estabeleceria aqui dos 6 aos 13 anos. Boa? Que é para podermos ter aqui balizas e sabermos exatamente de que idades é que estamos a falar. Eu vou tentar também ir estabelecendo balizas à medida que vou falando. Dos 13 em diante é uma outra conversa. Faremos um outro live, se vocês quiserem, ou até uma coisa mais alongada, para falar sobre a adolescência e os problemas que os pais estão a ter com os adolescentes em casa e as questões do distanciamento social. Mas vamos falar entre os 6 e os 13 anos. A falta de rotina é provavelmente um dos fatores que neste momento mais está a afetar as crianças. Por exemplo, as rotinas antes eram a mãe levantar-se bastante cedo, depois levantava-se o pai, tomava um banho, depois ia o primeiro filho, vestia-se, lavavam-se, depois todos iam tomar o pequeno almoço, depois a mãe levava os filhos à escola, depois ao final do dia alguém vinha buscar as crianças à escola e eventualmente levá-los-ia para a casa dos avós. Agora tudo isso mudou, tudo isso se alterou. As rotinas, é preciso compreendermos isto, que as rotinas e as estruturas fornecem uma sensação de segurança e de conforto. Tudo isto desapareceu e deu lugar a novas rotinas, a novas necessidades de adaptação. Estas novas rotinas ainda se estão a implementar e ainda não são rotinas muito estáveis, são ainda momentos, hoje faz-se assim, amanhã faz-se diferente, e portanto há uma necessidade de acomodação a estes novos hábitos e estas novas estruturas. Por isso, a minha sugestão é para ajudar as crianças a recuperar este sentimento de segurança, que os pais e cuidadores façam e mantenham atualizada uma lista contínua de coisas que mudaram e de coisas que permanecem as mesmas. Por exemplo, sentem-se todos no chão, em roda, e façam um brainstorming verbal com uma lista, com os vossos filhos, com canetas às cores e lápis de cor, etc. Que façam um brainstorming verbal daquilo que costumavam fazer e daquilo que agora já não estão a fazer. Por exemplo, antes a mãe ia levar os filhos à escola. Agora, a mãe já não vai levar os filhos à escola, a mãe sai de manhã para ir comprar o pão. E, nesse entretanto, o pai que saía de antes para ir trabalhar e que agora trabalha em casa, faz o pequeno almoço. Uma grande mudança. E antes, por exemplo, todas as quartas-feiras iam jantar à casa dos avós. Agora já não vão jantar à casa dos avós, mas às quartas-feiras fazem um jantar especial. E nesse jantar especial fazem uma videochamada para os avós e conversam com os avós por videochamada. Mas há coisas que nunca mudam, portanto, fazem a lista daquilo que mudou, daquilo que agora é diferente e daquilo que não mudou. Por exemplo, a mãe continua a ir à noite ao quarto dos filhos, a dar o beijinho da boa noite e a contar a história. Isso faz com que as crianças se sintam menos sozinhas nos seus sentimentos, porque saberão que não são as únicas a perceber que algumas coisas mudaram e outras são como costumavam ser. Portanto, sentem-se mais protegidas. Este exercício ajuda-as a consciencializarem as mudanças. Aquilo que mudou, aquilo que não mudou, e aquilo que mudou pode ser bom na mesma. Outra coisa importante é a perda do contacto social, obviamente. Imagino que é as crianças sentirem falta dos avós, dos seus colegas da escola, das brincadeiras com os amigos.
e terem que aceitar as barreiras recomendadas e necessárias. Se isso para nós, adultos, é difícil, para as crianças é muito mais difícil. Depois, por outro lado, o facto de muitos pais terem de fazer o escritório em casa também não é fácil para as crianças. E porquê? Eles olham para os pais e pensam: a minha mãe ou o meu pai estão em casa e não têm tempo para mim. E não têm tempo para mim porquê? As crianças, principalmente as mais pequenas, não sabem ainda diferenciar entre o dia da semana e o fim de semana ou os feriados. Portanto, se os pais estão em casa, era suposto os pais darem-me atenção. Por isso, por mais difícil que essa situação seja para os pais, acreditem, também é muito difícil para as crianças e, sobretudo, é muito inesperada e elas não sabem resolver esta questão. Finalmente, e para concluir a minha introdução, depois passamos a coisas mais específicas, o impacto dos mídias pode ter um efeito muito negativo sobre os adultos, sobre as crianças, assim como também tem um impacto negativo sobre os adultos. Estou-me aqui a colocar perguntas sobre se é preciso fazer um pagamento. Não é preciso fazer nenhum pagamento, este live é absolutamente gratuito. O fluxo contínuo de notícias sobre a pandemia é desnecessário para as crianças. Não é preciso elas estarem a ver as crianças, as pessoas hospitalizadas, as pessoas em estado terminal, a serem ventiladas, a levarem injeções. Os mídias hoje em dia mostram tudo, está tudo muito escancarado. Por isso, aquilo que eu sugiro é que tentem evitar que as crianças, sobretudo as mais pequenas, mas também as adolescentes, até aos 13 anos, tentem evitar que vejam estas notícias. Basta que o pai e a mãe vejam e se assegurem de como é que está a correr a situação e depois possam transmitir darem algum feedback às crianças de acordo com a sua idade. Essas imagens que nós vemos na televisão podem conduzir a muito medo e a alguma ansiedade por parte das crianças. E tudo aquilo que nós não queremos são crianças ansiosas. Então, o que é que os pais e cuidadores e responsáveis por crianças, porque podemos estar a falar também de crianças que estão institucionalizadas, e isso é muito importante. Há crianças que não estão em família, estão em instituições de acolhimento. O que é que devem fazer para aliviar o stress mental da pandemia? Uma das coisas mais importantes é conversarem com as crianças. Falem sobre o que está a acontecer. Perguntem sobre os seus sentimentos e sobre os seus pensamentos. Perguntem o que é que estás a sentir neste momento. Eu tenho aqui neste momento uma companhia que é um gato, que me veio aqui fazer companhia aqui ao meu live. Ele também está interessado em perceber qual é o impacto psicológico. Perguntem às crianças o que é que estás a sentir, o que é que estás a pensar. Eventualmente, se eles tiverem muitas dificuldades, digam vocês primeiros: eu estou a sentir um bocadinho de saudades da avó, do avô, tenho saudades de os abraçar. E tu, o que é que estás a sentir? E isso vai originar uma conversa entre pais e filhos. Estejam lá quando os vossos filhos estiverem chateados. Chateados porque não houve a festa de aniversário, porque não pôde ir à festa de aniversário do seu amiguinho, porque o casamento da pessoa tal foi cancelado, porque o batizado não aconteceu, porque não podem ir ver os avós. Isso é super importante. Sobretudo, sejam adultos compassivos e seguros para os vossos filhos. Os estudos mostram que adultos compassivos e seguros têm um efeito muitíssimo calmante nas crianças. Depois, deixem os vossos filhos brincarem à vontade, brincarem com liberdade dentro de casa. Vão desarrumar o quarto? Pois, vão, mas depois arruma-se outra vez. Jogar com liberdade e sem direção é essencial neste momento. Eles estão confinados em casa. Estão muitos deles a ter aulas em casa. Não podem sair, não podem aproximar-se de outras crianças e de outros adultos de quem gostam. Também tem um tremendo impacto no desenvolvimento cognitivo e social o brincar. Ao brincarem, lembrem-se sempre disto, ao brincarem as crianças estão a exteriorizar os seus sentimentos, estão a conquistar os seus sentimentos, estão-se a autocompreender e isso ajuda as crianças a desenvolverem força e resistência emocional neste período tão importante. Depois,
Deixem os vossos filhos serem fisicamente ativos. Aproveitem agora que já há um certo desconfinamento para os deixar ir fazer algum exercício físico fora de casa, em horas em que não haja muitas pessoas. Quando o tempo começar a melhorar, até pode ser fora de horas, até pode ser à noite, deixem-nos correr, jogar à bola num sítio onde isso seja possível, correr um bocado num jardim, com as novas medidas de desconfinamento já implementadas. Deixe-os sair, saiam com eles, corram, brincam, tentem andar de bicicleta, tentem fazer alguma coisa ao ar livre. E depois, uma técnica que eu considero muito importante para ajudar a aliviar o stress mental é a respiração consciente. A respiração consciente, nós e adultos deveríamos praticá-la também. E faz-se da seguinte forma, é muito simples. Ajudem os vossos filhos a observar a forma como respiram. Respirar é o nosso primeiro ato assim que nascemos. E como é que podemos fazer isto? Por exemplo, deitem-se todos no chão, e ponham um boneco de peluche em cima, braços esticados, ponham um peluche, já vou responder à Diana José, está bem? Ponham um peluche em cima da barriga e observem o peluche subir e descer na barriga. E digam aos vossos filhos, inspirar e expirar. Expliquem, claro, se as crianças forem mais pequeninas, o que é inspirar e expirar. E isso ajuda as crianças a tomarem consciência da respiração e lentamente para cima e para baixo as crianças começam a perceber, eu estou a respirar. Isso ajuda muito a destressar. Está aqui uma senhora a perguntar-me como é que se ensina uma criança de 4 anos, como é que se pergunta a uma criança de 4 anos o que sente. Como eu disse no princípio, excluímos as primeiras fases da primeiríssima infância, que vai do 0 aos 3 deste live. Começamos a partir dos 6. De qualquer das maneiras, pode sempre perguntar a uma criança o que é que ela está a sentir. Dizendo-lhe primeiro, olha, eu estou a sentir isto. Pode ser uma picada no dedo, pode ser uma coisa física, pode ser uma coisa emocional. Eu estou a sentir isto. E tu, o que é que estás a sentir? Dependendo muito da maturidade da criança de 4 anos, ela responderá em consonância ou não com isto. Depende muito. Se quiser escrever-me e fazer-me mais perguntas, o meu e-mail é fmb@fernandamendosbarata.pt. Estou disponível para ajudar, está bem? Portanto, só retomando, estamos na faixa etária dos 6 aos 13 anos. Podemos fazer outro live para crianças mais pequeninas e outro live para os adolescentes, que eu acho que será muitíssimo interessante e sei que há muitos pais interessados nisso. Depois, ajudem as crianças a manterem algum contacto social com a família e amigos. No meu site, fernandamendosbarata.pt, no blog, escrevi logo no princípio da pandemia um texto sobre brincadeiras muito simples, muito fáceis e muito pouco dispendiosas ou nada dispendiosas que os pais e os cuidadores podem fazer com as crianças. Algumas delas incluíam aquilo que eu vou agora aqui dizer. Escrever cartas que depois podem digitalizar e mandar por e-mail, ou fotografar e mandar por WhatsApp, fazer aguarelas, fazer telefonemas, videochamadas, tudo isto para manter o contacto com quem? Com as pessoas que as crianças tinham por hábito contactar diariamente e semanalmente. Podem até ser os professores, e é muito importante que continuem a contactar com os seus professores desta forma, com recurso a videochamadas e com desenhos e com cartas que até podem pedir aos pais para irem pôr ao correio. Finalmente, a autorreflexão para as crianças um bocadinho mais pequenas, 10, 11, 12 anos, novamente, como é que elas se estão a sentir? Para percebermos se as crianças estão ansiosas, estão estressadas, estão tristes. E algumas crianças até demonstram, às vezes, uma certa catastrofização, porque, efetivamente, começam a ter medo. Se esses sentimentos forem demasiado fortes, eu, mais uma vez, recomendo que os pais peçam ajuda profissional para si e para os seus filhos, para que não haja situações mais complicadas no futuro.
Depois, uma outra pergunta que muitas vezes me fazem é esta. Os pais e responsáveis por crianças e cuidadores devem contar aos filhos o que está a acontecer e com que detalhe? E eu diria aqui que 3 coisas são importantes na forma como comunicamos às crianças sobre o Covid-19. Em primeiro lugar, os factos devem ser apropriados à idade. Se as crianças são ainda pequenas, as crianças 11, 12, 13 anos, já começam a ter alguma percepção das coisas, até porque veem mais televisão e percebem melhor. Perdão, mas as crianças mais pequenas, podemos dizer, já tiveste uma constipação, certo? Já tiveste uma gripe, certo? E nas gripes e nas constipações, nós às vezes temos que ficar em casa porque as pessoas ficam com essa... Isso é uma doença e nós temos que ficar em casa que é para não pegarmos a outros e para ficarmos melhores, rapidamente. Então, esta doença chama-se coronavírus, tem este nome. E precisamos mesmo de ficar em casa como quando estamos com gripe. Só que temos que ficar em casa um bocadinho mais tempo, algum tempo mais. Não é necessário informar a quantidade de pessoas que morreram, as pessoas infectadas, não é preciso informar que podemos ter que ir para o hospital, nada disso. Basta dizer que há uma constipação, uma gripe e que elas percebam que é por isso que é importante ficarem em casa. Concentrem-se nas coisas boas. A saber, o que podemos fazer em família para nos mantermos saudáveis, para ajudarmos os outros a se manterem saudáveis, por exemplo, lavar as mãos com muita frequência, já sabemos, ficar em casa, estabelecer hábitos saudáveis de alimentação para que o nosso corpo fique saudável e forte. Isso fará com que os vossos filhos se sintam seguros e fará com que eles sintam que estão a trabalhar para o bem de outras pessoas. Este sentimento de responsabilidade é um sentimento que nós podemos induzir de uma forma fácil nas crianças e ajuda a que eles colaborem com o facto de estarem em casa com a família. Depois, em relação às máscaras. As máscaras, nós sabemos que a partir de agora as creches vão abrir. E muitas pessoas perguntam, e como é que vamos fazer com a questão das máscaras? As crianças muito pequeninas com as máscaras e até mesmo as mais crescidinhas. As crianças vão ser mesmo convidadas, para não utilizar o termo obrigadas, que eu detesto, a usar máscaras nos estabelecimentos de ensino, nos ATL, nas escolas, nos transportes públicos, nas lojas e, de uma maneira geral, nos transportes públicos. É claro que o uso das máscaras serve para as proteger. E assim como serve também para as proteger, a etiqueta respiratória, que é quando tossem ou quando espirram, pôr as mãos e depois irem logo lavar as mãos, ou então espirrarem assim, para a dobra do cotovelo. E tudo isto são cuidados indispensáveis que nós temos que ensinar às nossas crianças. Relativamente às máscaras, nós já sabemos, e todos os adultos já devem ter percebido, que a utilização de uma máscara é muito aborrecida e super incómoda. Se é para os adultos, quanto mais para as crianças. Por isso, por mais que haja quem afirme que as crianças vão rapidamente adaptar-se, eu não contaria com isso. Acho que as crianças não vão rapidamente adaptar-se ao uso da máscara. Isso não vai acontecer assim, num clique, não vai ser instantâneo. E vão haver muitos maus usos da utilização da máscara e algumas resistências por parte das crianças, que são naturais. Por falar em resistência, as crianças vão muitas vezes fazer aquela pergunta que é muito comum nas crianças. E porquê? E porquê é que eu tenho que usar a máscara? Porquê? Porquê é que temos que andar com isto na cara? Então, dito isto, os pais não devem pressionar demais. Forçar vai originar a necessidade de quebrar a regra, já sabemos como é. Nunca devemos forçar aplicando a regra do medo, nem forçar aplicando o atributo de porque eu quero, e porque eu é que sei, e porque eu é que mando. Mas sim a explicar que existe agora uma espécie de constipação, que é perigosa, como já falámos, especialmente é perigosa para as pessoas mais idosas, e que as crianças devem usar a máscara para
não contagiarem essas pessoas, como eu já expliquei. Isso induz sentimentos de responsabilidade e ajuda as crianças a colaborarem. Depois, os pais, educadores e professores devem explicar a necessidade de usar a máscara, bem como todas as estratégias anti-contágio de acordo com a idade da criança e com o seu nível de maturidade. Essa explicação vai gerar maior colaboração e uma maior probabilidade de cooperação na realização desta tarefa que é tão ingrata. Depois, ainda em relação às máscaras, as crianças são criaturas livres, afirmativas, super descontraídas, vão querer tirar a máscara quando estiver calor, vão tirar a máscara quando estiverem a brincar, quando caírem, quando se magoarem, enfim, vão ser muitas as situações em que as máscaras vão sair das caras delas. Por isso, a quem tutela este assunto, muitas vezes os pais, os avós e os professores ou cuidadores, eles vão ser compelidos a impedir ou a permitir que tirem ou que não tirem a máscara. E aqui o que eu recomendo é que sejam coerentes. Para os pais e professores eu digo isto. Umas vezes sim e outras vezes não, porque não, gera incongruências. Então, estas incongruências vão levar à ausência de regras estritas. Portanto, estabeleçam regras. Quando é preciso pôr, põe. Quando pode tirar, tira. E é claro que as regras são para todos. Nas escolas, para os alunos e para os professores. Quando estão com os pais, para os filhos, para os pais e para os irmãos. E para os avós, se estiverem na companhia, e todas as pessoas que estejam na companhia. Portanto, não é umas vezes sim, umas vezes não, porque senão as crianças depois não sabem então como é que é a regra. Nas escolas, e isto agora muito diretamente para os professores, se tiver algum professor-me a ouvir, não nos podemos esquecer disto. Não é a mesma coisa aprender com máscara e aprender sem máscara. Primeiro porque as crianças estão incomodadas por ter a máscara e estão concentradas em quando é que posso tirar, a pensar em quando é que posso tirar, quando é que isto acaba, quando é que eu posso tirar a máscara, será que é agora, será que é depois? Segundo, porque a aprendizagem de uma criança versão máscara vai demorar mais. Portanto, depende muito de criança para criança, mas a versão máscara exige uma aprendizagem mais lenta. Acresce a isto que as crianças com perturbações do desenvolvimento ou com outro tipo de perturbações, portanto, como por exemplo sofrimento psicológico, tenderão a aceitar a máscara com mais dificuldade. Portanto, aqui temos que ter ainda mais paciência e explicar ainda melhor tudo aquilo que eu já antes referi. Por exemplo, se os vossos filhos usam máscara, podem elogiar os esforços com os fenómenos da compensação que são tão fantásticos, porque quando as crianças se portam mal, nós normalmente ralhamos e pomos castigos. Mas nunca fazemos ao contrário, quando eu penso que deve ser quando as crianças se portam bem e fazem aquilo que é suposto fazer e que os pais pediram para fazer, aí devem ser compensadas. E a questão da máscara é agora uma exigência que para eles é muito insuportável. Portanto, se eles puseram a máscara e correu tudo bem, aí sim vamos compensá-los. Como com coisas saudáveis, deixá-las escolher um adesivo divertido, ou escolher o que vão jantar, ou ajudar a fazer o jantar, ou, porque não, irem comer um gelado saudável. Por que não? Se a criança tiver medo de usar máscara, é outra questão. Aqui vão algumas estratégias para as crianças que têm medo das máscaras. Realmente, aquelas máscaras pretas muito grandes são muito assustadoras. Para que pareçam menos assustadoras, porque não decorá-las com adesivos ou com bonecos, ou personalizá-las com linhas coloridas, ou porque não comprar umas máscaras apropriadas, desde que sejam certificadas e adequadas às crianças, porque não comprar máscaras com bonecos, ou então porque não deixar que a criança saia de casa com um boneco ao colo. Se for uma Barbie, uma máscara pequenina, que a mãe fez, ou se for um boneco de peluche, porque não pôr uma máscara descartável no boneco de peluche e saem todos em família, e também o peluche com a sua máscara.
Tudo o que não queremos, como eu já disse, são crianças ansiosas, queremos crianças colaborantes que percebem que a máscara é agora, faz parte agora do nosso uso e por uns tempos. E pronto, estou praticamente a terminar. Sei que houve aqui algumas pessoas que queriam entrar no live e não conseguiram. Eu prometo fazer outro e vou tentar que os problemas técnicos se resolvam de uma vez. Vou só falar mais um pequeno pormenor. Eu estive a ler sobre um pediatra norte-americano, o Dr. Boyce, e ele escreveu que a grande maioria das crianças é aquilo que ele chama dente de leão, que é aquela planta que tem umas folhinhas que esvoaçam muito. As crianças são, como eu disse há pouco, criaturas livres, criativas, super expansivas. E estas crianças dentro de leão são muito resistentes, têm uma enorme sensação de liberdade e são capazes de lidar com o stress. Mas algumas crianças não são dentes de leão, algumas crianças são aquilo que eles chamam orquídeas. A criança orquídea, e agora vou citar, a criança orquídea é a criança que mostra grande sensibilidade e suscetibilidade a ambientes bons ou maus, tal e qual como as orquídeas. Elas podem ser mais sensíveis devido a uma combinação de razões genéticas, ambientais, por razões de socialização, por razões culturais. Portanto, temos as crianças dente de leão e as crianças orquídeas. Como é que nós sabemos se são dentes de leão ou são orquídeas? Não sabemos. Depende muito das circunstâncias. Não há umas ou outras, há sim suscetibilidades diferentes face às circunstâncias que elas enfrentam. Se temos uma criança orquídea, sabemos que ela pode estar mais em stress do que o normal neste momento. Com todas as mudanças que esta pandemia provocou na nossa vida cotidiana. E tal como as verdadeiras flores de orquídeas, a pesquisa do Dr. Boyce mostrou que as crianças orquídeas prosperam mais e melhor quando existem rotinas regulares. Rotinas que tiveram de ser reafirmadas consideravelmente nos últimos anos. Como eu disse no início deste live, estabelecer as rotinas é muito importante. Não caiam no erro de hoje é esta rotina, amanhã já é aquela. Tentem estabelecer rotinas novas e tentem ajudar as crianças a perceber o porquê das novas rotinas. Se as rotinas são importantes para as crianças orquídeas, que são mais suscetíveis, como eu disse, às mudanças, elas também são muito importantes para as crianças de dente de leão. E porquê? Porque as crianças de dentes de leão, elas, como são muito expansivas e precisam de muita liberdade, como estão confinadas, estão profundamente entediadas, super chateadas e muito aborrecidas. Por isso, também se tornam muito suscetíveis às rotinas e essas rotinas ajudam-nas a estabelecer regras e novos hábitos e a saberem exatamente o que têm que fazer e quando. E, por fim, uma última palavra para os pais. Os pais, professores, educadores, cuidadores, sejam pessoas, quaisquer tipo de pessoas que estejam a cuidar de crianças. Resolvam a vossa própria ansiedade, se ela existe. Os estudos mostram que a ansiedade dos pais faz com que os filhos se sintam mais inquietos. Não estou a dizer nenhuma novidade. E os filhos são brilhantes detetives das emoções dos adultos. Por isso, se vocês são pais, professores e educadores e estão ansiosos, tentem resolver a vossa ansiedade e isso ajudará imenso os vossos filhos. E pronto, isto era o que eu tinha para vos dizer. Não correu muito bem, porque eu não consegui entrar no live no computador, teve de ser por telemóvel, mas a próxima vez vai correr muito melhor. Falem aos vossos amigos e conhecidos, pesquisem no meu site, fernandamendesbarata.pt. Estou à vossa espera e à disposição para todas as perguntas que me quiserem colocar. Não há perguntas? Por isso, vou sair. Até à próxima semana ou à outra. Vamos também falar sobre um outro tema muito importante que eu vou depois anunciar aqui na minha página e na minha página Saúde Mental Humanamente. Fiquem bem. Obrigada.